Atualmente, hoje no Brasil, 30 milhões de pessoas são acometidas por doenças autoimunes. Só no mundo, cerca de 10% sofrem com doenças autoimunes, que são a diminuição da imunidade no tecido, causando mais que 80 tipos de doenças autoimunes. Artrite reumatoide, doenças reumatológicas, diabetes, lúpus. Fibromialgia. É uma das que mais atacam. E assim, é interessante observar que esses tipos de patologias estão diretamente relacionadas com o nosso emocional. O nosso sistema nervoso autônomo, que regula o funcionamento dos nossos órgãos, ele é regulado pelo sistema límbico. E o que é o sistema límbico? É uma pecinha no nosso cérebro que é responsável pelo gerenciamento das nossas emoções. O que eu quero dizer? Que aquilo que você sente, as suas emoções, tem reflexo direto nas patologias e nas dores. O corpo sente. Você vê isso dentro da clínica, né? Porque a fáscia, hoje a gente faz muita liberação de fáscia, né? E, na verdade, esse nome está até errado, na verdade não se libera a fáscia. A gente provoca estímulos nela, seja com mecânico, a base de exercícios ou com terapia manual, que é a cinesiologia. Quando a gente mexe com a fáscia, a gente tem que entender que ela é um neurotransmissor. Ela tem receptores emocionais, onde guarda informações psicossomáticas, né, emocionais, entre outras. E a fáscia, o que ela é? Ela é uma membrana, um tecido conjuntivo cheio de neurotransmissores que envolve o corpo inteiro. Vísceras, músculos, órgãos. Por isso que tem a ver com doenças patológicas, diretamente, por exemplo, uma doença de fígado. Ela pode ter uma relação emocional porque ela é envolvida por fáscia. E a fáscia é um neurotransmissor. O nosso corpo inteiro se comunica, né? Eu Essa é a costumo verdade. dizer aos meus pacientes que o corpo é uma coisa só, ele é uma unidade. Se existe alguma desordem em algum local e não é bem tratada, curada, alguma outra parte do teu corpo ela vai entrar em colapso, ela vai se comprometer. Porque a fáscia, ela liga o corpo inteiro e o nosso corpo é uma unidade. O que eu acho muito interessante nos seus atendimentos é que você sempre relaciona a importância do paciente tratar questões emocionais. Porque às vezes a fisioterapia te dá o resultado, mas não quanto deveria dar, porque a pessoa não está tratando fatores emocionais. A gente cuida muito da parte motora, então a fisioterapia, ela entra para tratar sintomas. Hoje eu até brinco que, sempre brinco com meus pacientes, que hoje eu entendo porque tinha psicologia na faculdade. Na época eu falei, para que eu vou usar isso? E a gente vê que quando a pessoa chega até a gente, o indivíduo, né, chega até a gente, ele traz cargas e problemas emocionais. E a gente tem que entender que se ele tiver algum local inflamatório, que já está repercutindo, já tem incomodado, e alguma situação que ele passa emocionalmente, né, seja algo de uma vivência atual ou não, e ele remoe aquilo, automaticamente aquele ponto inflamatório vai piorar. Por quê? Porque o corpo inteiro inflama, ele entra nesse colapso. E ele inflamando aumenta aquelas doenças que ele já vinha dizendo que estava sentindo, depois de um tempo piorou. Então eu preciso saber, numa anamnese, entender que todas as questões ambientais, ergonômicas, pessoais do meu paciente, para trazer esse raciocínio clínico, para tentar entender o que está acontecendo com ele, tratar essa parte motora, mas não deixar o mais importante, que é saber a parte emocional. E daí que acho que esse trabalho em conjunto acaba funcionando bem, por isso a equipe multidisciplinar. Inclusive já passei pacientes para você, para a gente tentar sempre resolver essas questões emocionais para a gente poder tratar a parte motora. E é interessante que essas doenças autoimunes, como por exemplo a fibromialgia, ela precisa estar acompanhada de um tratamento de saúde emocional, quer seja com psicólogo, acompanhado com psiquiatra, com psicanalista, porque ela está diretamente relacionada ali à depressão, né? Então, a fibromialgia é uma doença que ela não tem cura. Então, o paciente, por sofrer dor constantemente, ainda mais agora, época de frio, receptores térmicos ficam mais ativos, o paciente fica mais propenso a sentir dor. Isso causa uma irritabilidade, então vontade de não sair de casa, vontade de não sair da cama, já fica com bases de ansiolíticos, pregabalina, que é um ansiolítico que pacientes depressivos têm para poder fechar receptores e trazer uma analgesia, um conforto melhor para o paciente. E daí, por conta desse histórico, automaticamente a maioria dos pacientes com fibromialgia acabam ficando com depressão. Então a depressão vem em consequência dessa doença. E quando não ela é pré-existente.
E às vezes ele já vai desencadear algo que já era para acontecer, né? Quando já é para ele sente uma depressão, acaba desencadeando mais rápido. Sim, eu percebo que a neurociência hoje, os profissionais, diversas áreas ligadas à área da saúde, estão entendendo a importância do que você falou, desse trabalho multidisciplinar. Que, por exemplo, você vai num gastro, você vai a um profissional que está vendo a situação ali do seu intestino, a gente começa a perceber que 90% da nossa serotonina, que é o nosso neurotransmissor ligado à felicidade, 90% dele é produzido no nosso intestino. Por isso que a gente brinca, né? Você é o que você come. A parte nutricional, ela está muito em conjunto com a gente, por isso da equipe multidisciplinar. Muitas das doenças, como depressão, doenças estomacais, doenças de intestino, ela vem por falta de receptores ou por algum atrito emocional que acaba inflamando a cadeia ali, as bactérias do intestino e acaba desenvolvendo H. pylori, entre outras doenças intestinais. É o que eu geralmente falo nas minhas aulas. Não raras vezes a depressão ela começa no intestino. E quando a gente tem essa consciência que o nosso corpo, como você falou, ela é uma unidade. O nosso cérebro, ele é o primeiro, ele é a janela de tudo. A gente recebe todas as informações no nosso cérebro, entre elas emocionais, auditivas, visuais, e ele manda toda a informação para o nosso corpo. Tudo é sistêmico, tudo é conectado. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente come, os ambientes em que nós frequentamos e outras coisas são influências diretas na nossa saúde emocional e também no nosso corpo. Tanto que se eu tenho algum paciente, por exemplo, com uma dor no joelho, eu sempre brinco que não necessariamente a causa é o joelho. Então, muitas das vezes, depois de uma avaliação biomecânica de testes, eu nem mexo no joelho do paciente. A gente faz em estímulos, por exemplo, em ombro, em diafragma, onde a gente libera essa fáscia e eu crio estímulos para poder tirar essa sobrecarga que está gerando no joelho. É como se ele tivesse uma tensão aqui por fator emocional, você libera aqui que vai ajudar no joelho. Torcicolo pode ter certeza que se o paciente que tem torcicolo, ou ele passou por algum problema, ou ele está passando, e assim, uma questão de uma semana, o corpo já começa a tensionar, bruxismos aumentam, desgastes, né, mastigação com força, escovar os dentes com muita força. Isso é tudo trabalho do seu emocional ali dizendo que algo não está bem e te trazendo esses desconfortos, esses série de problemas. Tensão vinda de trapézio, romboides, ombro, tem fator emocional. Obviamente tem esforço repetitivo, tem sobrecarga, mas o fator intrínseco é o emocional. E você percebe também quando você atende os seus atletas, porque já tem aquela pressão pré-campeonato, a autocobrança, como essas tensões neles devem ser bem localizadas, né? Que é fator emocional. E às vezes eu falo, você está passando por alguma situação dele? Não, porque ele está vendo se ele está nervoso, se ele está com raiva, ou se ele está com ansiedade. Naquele momento ele diz que está tudo certo. Não especificamente quando a gente fala de emocional quer dizer isso. Não necessariamente você vai estar explosivo. O fato de você ficar quieto, guardar muitas coisas para si, não soltar os problemas, achar que você está resolvendo elas mentalmente, o corpo não entende isso também. Daí começa a dar sintomas no corpo. Então, roxidão, tremor essencial, sudorese excessiva, entre outras patologias que podem estar vindo de, por exemplo, a ansiedade é um fator que ele traz todos esses sintomas que eu citei. E uma situação que é interessante, a gente já até conversou sobre isso, é como os pensamentos eles influenciam na nossa questão emocional e nossas dores físicas. Porque o nosso cérebro, a gente precisa fazer um esforço mental em dizer que aquela situação ou é imaginação ou de fato ela está acontecendo. Então o nosso cérebro, a priori, ele não consegue distinguir o que é verdade e o que é imaginação. Então se você está remoendo fatos pretéritos, aquilo que foi um trauma, que te machucou, um gatilho, ou se você começa a vivenciar, por exemplo, os seus atletas subindo no palco, caindo. Eu te falo que os atletas nem são o pior fator. São realmente a dona de casa, aquela pessoa que trabalha em home office, porque a gente tem fatores ergonômicos que tem que levar em consideração. Então a postura que a pessoa está, a cadeira que ela está sentada, mas por trás disso tem toda uma responsabilidade. Financeira. Sim. Às vezes a pessoa que está em home office,
falando da mulher, né? Às vezes é uma dona de casa, que ela é esposa, que ela é mãe, ela tem esse trabalho para cumprir e às vezes não consegue dar conta disso por estar trabalhando em casa. Então nem sempre o home office acaba sendo bom para todos. Sim. Isso traz uma tensão por estresse e essa sobrecarga, que eu sempre falo para meus pacientes, a importância da atividade física, porque ela precisa jogar para fora isso de certa forma. Não estou falando só de musculação, estou falando procurar uma a corrida é o melhor. Pois é, e não existe tênis certo para correr. A gente está vendo movimentos de corrida agora. É verdade, acontecendo. Então, eu acho curioso isso, porque o nosso cérebro ele precisa fazer um esforço mental para fazer assim, aqui é o que eu estou imaginando, aqui é o que está acontecendo de fato. Então você começa a vivenciar aquilo na tua mente e o seu corpo começa a sentir aquilo como se de fato tivesse acontecendo. Sintomas. Exato, se teve uma situação no passado em que você não resolveu, até a questão do perdão, muitas vezes, o perdão ele não é para nós, ele não é para outra pessoa, ele é para nós. Para nos liberar daquela toxina que nós ficamos em decorrência da falta do perdão. Então, aquele trauma do passado, você começa a revivenciar aquilo, o teu cérebro entende, tá acontecendo isso de novo. Eu preciso me preparar com vários fatores que acontecem dentro do nosso corpo para eu me proteger. Então, eu preciso fazer uma luta e fuga diante daquela situação, só que, na verdade, ela só é fruto da nossa imaginação. Eu sempre falo para os pacientes, o luto, por exemplo, né? Já levando mais para essa parte da psicanálise. A importância de você vivenciar o luto. Você precisa abrir e fechar ciclos. Às vezes passou 5 anos lá que aconteceu um luto, né? Para você acha que você superou aquilo, porque na verdade você não quis viver aquele luto para não se frustrar muito na época, para não talvez não entrar numa depressão. Só que você não fechou esse ciclo, você não encerrou esse luto, não vivenciou ele, mas o teu cérebro às vezes fica vivenciando. Isso é aquela enganação do cérebro, que ele vivencia e seu corpo sente como se fosse naquele momento acontecendo tudo aquilo de novo. Você não trata, você não fecha aquela ferida, porque a ferida sempre vai existir a cicatriz, mas aquela ferida ainda está borbulhando e você não dá atenção para aquilo, o seu corpo vai sentir. Eu queria citar exemplo de um estudo que foi feito em Curitiba por alguns médicos relacionado a um câncer de mama muito específico, no quadrante superior direito. E eles foram investigar o que essas mulheres tinham em comum e perceberam que no período de 10 anos, 90% delas lidaram com questões relacionadas à falta de perdão, amargura, raiva, ressentimento de forma grande, né, digamos assim, além do normal, e adquiriram o câncer, né, desenvolveram, digamos aí, o câncer. Então, o fator emocional ele está diretamente relacionado com as nossas patologias, com as nossas dores. O quão é importante encontrar profissional, assim como o Smile, que trabalha com esse fator multidisciplinar, ligado a outros profissionais também, né, Smile? Algumas pacientes que às vezes vêm falar no princípio da consulta que está bem, algumas situações já deu palpar alguns pontos específicos da paciente, principalmente em regiões occipitais, e do nada ela sente vontade de chorar, e ela chorar. Olha o gatilho, olha o trauma, talvez, que a gente está desencadeando ou lembrando ela para um simples toque. Por quê? Porque a fáscia é um neurotransmissor sensorial. Olha que curioso. Agora, aí a gente entende como é importante ter alguém para trabalhar nessa equipe multidisciplinar. Porque não adianta só ligar para essa situação, sendo que eu sei que tem um fator emocional muito grande que já não cabe a mim cuidar. E aí que entra a psicanálise, a neurociência para trabalhar em cima desse fator. Perfeito. E eu sempre falo assim, curioso, alguém fala, nossa, eu tive uma enxaqueca hoje, eu sofro de enxaqueca, que você citou bruxismo também, né? O que vem a te causar essa enxaqueca? Ela já se tornou patológica na sua vida. Ok, mas vamos na raiz dela. Não adianta você fazer só a placa, por exemplo, do bruxismo, se você não trata o porquê essa tensão, essa rigidez que você está tendo. Com certeza está ligado a fatores emocionais que muitas vezes você não tem consciência desse fator. Então, como é importante você encontrar um profissional da área da saúde mental para ele te trazer essa situação do inconsciente para o consciente e aí então você poder tratar, né, Ismael? Isso mesmo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha enriquecido a vida de vocês. Se gostou, deixe um like e compartilha com alguém, que essa informação possa chegar ao maior número de pessoas possível.